agora a gente pode dividir esses fármacos aqui em duas categorias, beleza? A primeira delas são os fármacos endógenos, aqui ó. E endogenia significa o quê, pessoal? De dentro do corpo, né? Como exemplo aqui a gente pode citar quem? De verde, os nossos hormônios. Alguns hormônios, né? Por causa do conceito ali de fármaco, a gente pode entender que os hormônios são fármacos também. E temos os exógenos. E os exógenos são substâncias que são conhecidas, na verdade, dentro da farmacologia como xenobióticos. Aqui, ó. Bióticos. Beleza? Do xeno aqui, grego, que significa forasteiro, né? Pessoas que vêm de fora do país. Como que é o nome disso? Estrangeiro. Né? E esses aqui, como exemplo, nós temos 2 pontos, sei lá, qualquer medicamento que você puder imaginar, dipirona. Beleza, pessoal, ainda sobre os fármacos, a gente pode conhecer agora outras denominações que fazem referência a eles, beleza? Como, por exemplo, olha essa daqui, ó, vocês conhecem, veneno, né? Ou venenos em geral. Então, venenos, pessoal, são substâncias quase exclusivamente maléficas, tá bom? E eu tô falando isso aqui, quase exclusivamente maléficas, porque tá no livro do Katsung. Então, eu tô tendo muito respeito a ele. Principalmente nos dias de hoje, a gente já encontra muito dessas substâncias aqui e dessas outras substâncias aqui, ó, pessoal, que são chamadas toxinas, que são substâncias que a gente antigamente conhecia e identificava só como substâncias maléficas, né, que não faziam bem para o corpo, agindo a favor do ser humano, beleza? Agindo a favor do organismo humano. Mas qual que é a diferença entre esses dois tipos de fármacos, né? Venenos e toxinas. Normalmente os venenos são fármacos ou substâncias inorgânicas, beleza? Ao contrário das toxinas, pessoal, que são venenos também, mas de origem biológica, tá certo? De origem animal ou vegetal. São venenos orgânicos e por isso eles recebem o nome de toxinas. Pronto. Pessoal, ali a gente pode tomar certo cuidado porque nós não teremos dificuldade de ouvir falar de medicamentos, né, até patenteados e tudo mais, que usaram de toxinas na sua composição e serviram à humanidade bem durante muito tempo. Tá certo? O captopril é um deles, captopril. Ele usa toxina de uma aranha, se eu não estou enganado, na sua composição. Tem um medicamento também para disfunção erétil que estava terminando o processo de teste. Não sei se já está no mercado, mas também usa toxina aracnídica na sua composição. E já é muito claro para a gente, na verdade deveria ser até mais claro, porque o maluco que afirmou isso, ele fez, a afirmação foi em 1500, né? Paracelsus disse que o que faz o veneno não é a substância, e sim a quantidade. Beleza? Então hoje a gente já consegue entender com mais clareza que a substância ela tem pouca importância, tá certo? Todas essas substâncias aqui, elas podem sim nos servir. O que a gente tem que descobrir e avaliar com cautela é a dose. Beleza? Vamos falar de uma substância endógena aqui, de um fármaco endógeno. O glutamato no sistema nervoso central, se ele estiver em proporções desreguladas, ele pode fazer muito mal. Ele é extremamente tóxico quando em excesso. Percebem? A acetilcolina a mesma coisa. Quando em excesso faz muito mal, ela se torna tóxica. Então a mesma coisa aqui, pessoal. Você percebe? Não é que são substâncias que frequentemente são maléficas. É porque elas frequentemente, quando em contato com a humanidade, estão em doses que fazem mal para aquele ser. Beleza? Mas se a gente regular isso aqui, a gente pode sim usar com muita qualidade, talvez, essas substâncias. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês viram essa postagem minha aqui. E se você não me acompanha, passe a acompanhar, porque vira e mexe eu posto uma coisa legal lá e, enfim, vocês podem gostar. Eu e meu grupo de pesquisa no último curso de verão de Fisiologia e Farmacologia, nós ganhamos primeiro lugar de relevância científica ao apresentar um trabalho em que nós usamos uma toxina. Beleza? Uma toxina de uma serpente, que é a Crotalus crotalus, comumente conhecida como cascavel, e nós bolamos uma estratégia farmacológica terapêutica para indivíduos com síndrome de Down. A toxina que nós usamos tem a intenção de melhorar a contração muscular. E os indivíduos com síndrome de Down, eles têm o quê? Hipotonia generalizada, né? Então nós
tivemos a intenção de melhorar esse quadro aí usando uma toxina animal. Percebem? Em doses apropriadas, então ela é extremamente benéfica. Beleza? E a cascavel tem uma toxina, né? Um veneno que mata demais. Mas a gente isola a toxina de interesse, então a gente tem um efeito ali pretendido, desejado por nós, né? Por mim e por meu grupo de pesquisa, que no caso foi diminuir a hipotonia generalizada. Enfim, galera, vamos dar exemplo disso aqui agora. Dito isso que eu disse, vamos dar exemplos agora. Exemplos de venenos. Não vai anotar, não. Substâncias inorgânicas. Nós temos o chumbo. O que mais que a gente tem? Arsênio, não é mesmo? Substâncias inorgânicas que são chamadas de venenos. Agora, toxinas, substâncias orgânicas. Vou dar o exemplo da substância que a gente usou no projeto lá, que é a crotamina. Tá bom? É uma substância, uma toxina do veneno da cascavel. Crotamina. Beleza, pessoal? Ficou claro isso aqui? Falando agora da natureza desses fármacos, pessoal. A gente pode começar comentando que para que a interação farmacológica aconteça, ou seja, a interação entre substância e receptor, esse fármaco precisa ter o tamanho, o formato, a carga, a composição molecular adequada, beleza? Para que a interação aconteça, para que o receptor receba aquela substância. Isso acontece porque esses receptores eles são moléculas extremamente exigentes, né? Não são nem um pouco promíscuos. Ou seja, de centenas de substâncias que passam na frente desses receptores, eles interagem somente com uma, normalmente. Percebe? Então tudo isso tem que estar encaixado. Tamanho, peso, carga, composição molecular, enfim. Outra coisa que um fármaco tem que ter na sua natureza para que ele funcione no organismo humano é a capacidade de atingir o seu sítio de ação. E percebam, normalmente o fármaco ele é administrado em um local, mas a sua ação ou a sua função acontecerá em um lugar distante. Beleza? Por exemplo, eu ingiro um medicamento para uma pílula, um comprimido, para uma dor no estômago pela boca. Então ele tem que sair daqui e vir parar aqui embaixo. Vocês entendem? Então um medicamento ele tem que ter a capacidade de sair do sítio de administração e chegar no sítio de ação. Beleza? Isso faz parte da natureza de um fármaco. Para que ele funcione, ele precisa ter essa capacidade. Outra coisa também, os fármacos precisam ter a expectativa de vida adequada para aquela situação. Ele não pode ficar atuando no corpo o tempo inteiro. Então ele tem que entrar no corpo, agir e ficar ali por um tempo, né? Por um período, ficar trabalhando e logo depois ele vai para o sistema de excreção e ele é mandado para fora do corpo. Ele não pode ficar ali para sempre. Beleza? Ele entra, trata... Beleza? Exerce terapia e depois nosso corpo precisa mandá-lo embora. Falando agora da condição física desses fármacos, tá certo? Do estado físico da molécula. Então eles podem estar e existir em qualquer um dos três. Beleza? É possível nós encontrarmos fármacos sólidos, beleza? Que é o caso do ácido acetil salicílico. Nós também encontraremos fármacos líquidos, tá bom? Que é o caso do etanol, da nicotina. E também fármacos gasosos, beleza? Que é o caso do óxido... Jesus, a minha língua hoje não tá boa, não tô conseguindo falar palavra difícil, não. É o caso do óxido nitroso, Jesus. Beleza? Vamos anotar isso aqui no quadro? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Continuando, agora a gente pode falar do tamanho desses fármacos. Então esses fármacos eles podem ser encontrados desde tamanhos muito pequenos até tamanhos extremamente grandes, beleza? Mas considera-se o ideal fármacos com peso molar entre 100 e 1000, beleza? Esse é o ideal para que ele cumpra todas aqueles parâmetros adequados lá que nós citamos. Ele se transporta pelo corpo com facilidade, ele consegue ser excretado e coisas desse tipo. Então, como eu estava dizendo, nós já temos registros aí, temos catalogados fármacos muito, muito pequenos, como por exemplo o íon lítio, que tem peso molar 7, beleza? E nós temos também catalogado um fármaco que é chamado de alteplase, se eu não estou enganado, se eu estiver errando o nome eu coloco aqui, mas acho que é alteplase, e ele tem peso molar quase 60 mil, 59 mil e uns quebrados. Então são fármacos muito grandes. Então vamos falar das complicações de grandes variações desse ideal.
Beleza? A gente viu que o ideal é de 100 a 1000 de peso molar. E se o fármaco for muito grande, como o íon de lítio, por exemplo, possivelmente ele vai ter dificuldade de interagir com o receptor, vocês percebem? Porque a gente viu que para um fármaco ser adequado, ele precisa ter o tamanho, o formato, a carga e a composição molecular adequada. Se ele é muito pequeno, ele vai ser pobre em composição molecular. Percebem? E vai ser difícil a interação com o receptor. Agora, o extremo máximo, né? Se ele for muito grande, grande demais, qual vai ser a dificuldade desse fármaco? Transporte, né, pessoal? Basicamente, ele vai ter muita dificuldade de sair do sítio de o que é administração, como eu disse, e chegar no sítio de... Não travou não, tô te olhando. Sítio de ação, pessoal, justamente isso. Então, se ele for muito grande, qual que é a estratégia que o médico tem que usar? Ele vai ter que administrar esse fármaco direto no sítio onde ele vai agir. Percebem? É o caso dessa enzima que é chamada de ateplase. Ela é um fármaco anticoagulante que ela precisa necessariamente ser aplicada ali no sistema ou na ramificação venosa ou arterial onde o coágulo se encontra. Beleza? Porque se ela for colocada em qualquer outro lugar, ela não chega lá onde ela precisa atuar. Percebem isso? Vamos colocar isso aqui no quadro também? Beleza, pessoal? Seguindo o raciocínio, então agora nós podemos falar da interação entre fármaco e receptor. Ou seja, o que precisa existir entre esses dois elementos para que uma ação terapêutica ou uma atividade curadora aconteça naquele indivíduo e naquele organismo? E a resposta para essa pergunta é uma ligação, pessoal. Precisa existir uma ligação. Que tipo de ligação, Vitor? Vocês podem me perguntar. Katsung listou 3 ali pra gente. Ligação do tipo covalente, eletrostática e uma ligação que é chamada de hidrofóbica. Ok? Então, a ligação do tipo covalente, que é a primeira que nós vamos falar, é a ligação mais forte que pode existir entre fármaco e receptor. Costuma durar até dias essa ligação antes que o fármaco seja excretado. Beleza? E um cara que faz esse tipo de ligação é esse aqui, ó, o ácido acetil salicílico. Uma vez que ele ganha corrente sanguínea, ele vai procurar por sua plaqueta, vai procurar nessa plaqueta um sítio de ação, que é a enzima que se chama ciclooxigenase, não é isso? E assim que ele encontra essa enzima, ele estabelece uma ligação covalente. E a ligação ela é tão forte, tão difícil de ser desfeita, que demora até dias, como eu disse, para que aquele fármaco vai embora, beleza? É preciso a produção de algumas enzimas que vão desfazer aquela ligação e também produção de novas plaquetas. É preciso aumentar a concentração de plaquetas para que a ligação seja desfeita. E isso, como eu disse já 2 vezes, esse processo demora dias, demora alguns dias. Percebem? Então, é uma ligação mais forte, ligação covalente. Seguindo, nós temos também a ligação que é chamada de eletrostática. E dentro da ligação eletrostática, nós temos aquelas que são chamadas de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, que são ligações mais sensíveis, né? Não tão fortes como as ligações covalentes, mas dentro das ligações eletrostáticas nós temos também ligações com certa potência ali de conexão e, portanto, podem ter dificuldade de serem desfeitas. Beleza? Mas são, em geral, ligações mais fracas do que a ligação do tipo covalente. Beleza? Por último, nós temos as ligações do tipo hidrofóbicas, e são as ligações mais fracas possíveis entre fármaco e receptor. Elas costumam ser usadas somente para fins de transporte biológico. Então, dentro do sistema biológico, dentro do corpo humano, aqueles fármacos normalmente são fármacos lipossolúveis, né? Lipídios que precisam ir de um lugar para outro. E para que eles se transportem através da corrente sanguínea, eles precisam se conectar a uma proteína. Então eles estabelecem esse tipo de ligação que é chamada de ligação hidrofóbica, ligação muito fraca, para que eles se transportem, para que eles transitem de um lugar para o outro. Então quando eles chegam naquele lugar, que normalmente é o sítio de ação, né, naquele lugar onde eles vão agir, aquela ligação é facilmente desfeita e então eles conseguem atuar da maneira adequada. Beleza, pessoal? Vamos anotar isso aqui? Em meios práticos, pessoal, por que é interessante nós termos isso aqui no quadro? A gente entender a respeito de interação entre o fármaco e o receptor. Porque, pessoal, é sabido que quanto mais... Vagabundo...
Pessoal, porque já é sabido que quanto mais... eu tô querendo usar uma palavra aqui que eu não consigo, já tentei usar ela uma vez e não... Mais sensível. Mais frágil, essa é a palavra. Quanto mais frágil for a ligação entre o fármaco e o receptor, mais específico será aquele fármaco. E a gente vai entender em farmacologia que quanto mais específico for um fármaco, melhor ele é. E vocês conseguem entender por que isso é real? Por que quanto mais frágil for a ligação, mais específico é o fármaco? Tentem perceber isso. Vejam bem. Se eu tenho um fármaco que é extremamente específico para o meu receptor, olha, é muito específico. O fármaco é redondo e o receptor é redondo. Se o fármaco for muito específico, se eu tiver uma ligação fraca, vai ser suficiente para aglutinação, não vai ser? Porque ele encaixa direitinho. Uma ligação fraca dá conta disso aqui. Agora, se eu tenho um fármaco pouco específico para o meu receptor, olha esse receptor, ele é triangular. Se eu tiver uma interação fraca, ele vai aglutinar e não vai ficar. Porque a coaptação é pouca, é difícil. Então, eu preciso de uma ligação de que tipo? Ligação covalente. Beleza? Porque vai grudar isso aqui e não importa que ele seja pouco específico, porque vai acontecer a ligação, vai acontecer a aglutinação, percebem? Entenderam a relação aqui? Então, quanto mais fraco for a ligação de um fármaco, mais específico ele é. Quando vocês encontrarem um fármaco que faz um tipo de ligação hidrostática, você pode saber que é um fármaco específico, beleza? É um fármaco bom, beleza, pessoal? Ok, então agora chega o momento da aula que eu deveria falar com vocês a respeito do formato do fármaco. E aqui, pessoal, o Katsung, ele é um cara muito bom e ele deu uma explicação incrível a respeito das propriedades morfológicas aqui desses fármacos, né, e seus receptores. Mas eu achei que ficou tão boa a explicação que eu achei difícil. Então ele usa palavras do tipo quiralidade, isomerismo, estereoisomerismo, simpatomimetismo, que são conceitos da farmacologia que podem ser aplicados com perfeição, tá bom? Para a gente falar sobre formato dos fármacos. Mas eu não sei, eu acho que se eu arriscar usar todos esses conceitos aqui nesse vídeo, pode ser que eu complique a minha explicação mais do que eu acrescente qualidade nela, tá? E não é por causa de vocês não, viu, pessoal? Não estou dizendo que vocês seriam incapazes de entender, não. Eu acho que eu que seria incapaz de formular uma boa explicação com esses conceitos. Então eu vou tentar simplificar, tá bom? E eu vou correr o risco ali de me desculpar caso fique pobre demais a explicação. Mas o negócio é o seguinte, pessoal, o formato do fármaco. Qual que é a ideia principal aqui, pessoal, que a gente já aprendeu até aqui? Que para que a conexão seja feita com perfeição entre fármaco e receptor, é preciso que eles tenham um formato, o quê? Complementar. Né? Se o fármaco for assim, o receptor precisa ser assim. Né? Eles precisam se complementar em formato. Né? Tal qual uma chave se complementa com a sua fechadura. Ela se acopla com perfeição, então ela permite o quê? O giro, né? A abertura da porta ou do que quer que seja. Beleza? Então eles precisam ser complementares em formato. Muito bem. E por que isso é importante, pessoal? Porque a fisiologia molecular, principalmente, já conseguiu nos mostrar que um mesmo fármaco em isômeros diferentes, galera, e eu vou me arriscar aqui só um pouco, mas isômero significa ali o formato do fármaco mesmo, a composição morfológica da molécula. Né? Então, o mesmo fármaco em formatos diferentes, ele vai ter dificuldade de reagir com o mesmo receptor. Beleza? Então, por exemplo, o carvedilol é um fármaco que ele consegue ser encontrado, ele conseguiu ser atualizado com o passar das eras aí dos tempos em isômeros diferentes. Ele foi se especializando. E a gente não, né? Não é uma coisa conhecida não, mas é possível, já é registrado aí na literatura, formatos diferentes
do carvedilol, por exemplo, a gente tem um formato dele que é chamado de R+, beleza? É um isômero. E nós temos um formato dele que é chamado de S-, tá bom, pessoal? E veja bem, o isômero R+, do carvedilol, ele é um beta-bloqueador muito potente, tá bom? Porque ele se relaciona com os receptores da adrenalina, né? Receptores adrenérgicos, que, portanto, são receptores beta e alfa. O carvedilol, nesse formato aqui R+, ele bloqueia muito bem aquele receptor, ele faz uma aglutinação perfeita, de boa qualidade. Mas o mesmo carvedilol em formato diferente é uma pequena mudança no formato da molécula, galera. Ele se torna um beta-bloqueador de baixa qualidade, ele é fraco em bloqueio beta aqui, nesse formato. Apesar de que ambos são equipotentes em bloquear o receptor alfa. É o que Katsung tentou explicar nessa imagem aqui, galera. Então tentem dar uma olhada que uma pequena mudança, eles são moléculas espelho, eles são espelhados. Percebem que a mudança aqui é só de um lado para o outro, é uma pequena mudança aqui. Mas esse receptor, que é um reagente forte, que é o R+, ele consegue bloquear muito bem o receptor beta. Já o outro, que tem só essa pequena mudança aqui no seu formato, ele já é um fraco bloqueador, beta-bloqueador, perdão. Estão entendendo? Isso aqui, pessoal, é só para mostrar que uma pequena mudança morfológica da molécula pode alterar muito a ligação entre o fármaco e o receptor, pode alterar muito a interação farmacológica, tá certo? Então, o formato é importante? Muito importante. Pequenas alterações podem causar problema? Podem causar problema. Beleza? Vou anotar isso aqui.